Que recepção maravilhosa, né? Surpresa para nós. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém? Glória a Deus. Estamos muito felizes em retornar. Você pode se assentar. Estamos muito felizes em retornar a essa casa que a gente gosta tanto. E hoje eu estou muito mais feliz porque estou com a minha família toda, né? A Meire, a mulher mais linda do mundo, comigo, minha esposa e o meu filho Joshua, que nós fizemos um trabalho juntos, um projeto juntos, chamado 40 Dias no Mundo das Animações Kids, né? Um livro para crianças que, a partir do que a gente tem aprendido até com o pastor Daniel, com a pastora Thalita, sobre as gerações, nós decidimos, em vez de fazer algo para as crianças, fazer algo com as crianças. Então, trouxe ele, né, para que ele pudesse falar um pouco de como foi a experiência de escrever esse devocional 40 Dias no Mundo das Animações Kids. Oi, primeiramente, boa noite para todos. Então, para a gente fazer o livro, foi uma ideia genial que o meu pai e a minha mãe e eu tivemos, do nada, e a gente criou o livro. Daí nós decidimos fazer eu, o meu pai e as ideias da minha mãe, com todos eles me apoiando para que a gente consiga fazer mais e mais com essa geração, com nós crianças. Então foi bem legal, assim, para a gente fazer esse livro, que o apoio moral da minha mãe e do meu pai para eu ter as ideias, fazendo as orações, e deu tudo certo. E agora eu estou com ele aqui em minhas mãos. Então, lá na nossa casa, nós temos um costume da gente pegar um dia na semana que a gente faz jogos de tabuleiros. Joga jogos de tabuleiros. E um dia sem telas. Que a gente junta a nossa família e a gente joga card games, que é jogos de cartas, ou jogos de tabuleiro, que é bem legal, assim, um momento em conjunto com a família. Muito bom. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? É uma alegria para mim estar aqui pela primeira vez. O Eduardo já veio aqui algumas vezes e essa é a minha primeira vez aqui na Iguatemi. Estou muito feliz. Os pastores de vocês são uma bênção nas nossas vidas, são amigos e são inspirações para nós. Vocês estão muito bem servidos, porque a pastora Thalita e o pastor Daniel são bênção demais. E não só aqui para vocês, acredito, mas para o Brasil todo. E para nós, como família, eles são uma inspiração. E nós somos muito, muito felizes de ter a amizade dos dois. Então, eu estou aqui nessa noite muito feliz de estar com meu filho e dizer para vocês que pais, invistam nos seus filhos. As crianças, elas têm muita criatividade e nós precisamos investir nessa criatividade. Nós, muitas vezes, pregamos para as crianças, ensinamos e precisamos ensiná-los nos caminhos do Senhor e a palavra do Senhor. Mas eles também podem fazer. E quando nós nos dispomos a despertar a curiosidade e a criatividade deles, grandes coisas acontecem. Porque nós cremos que as crianças, elas não são as pessoas do futuro da igreja. Sim, elas serão, mas elas também são o hoje. O presente da igreja também está na mão das crianças. E o Senhor tem usado muitas crianças aí por Brasil afora. E o que aconteceu com o meu filho, o que a gente viu o despertar da criatividade dele, nós vimos que é o Senhor colocando as suas grandes mãos sobre nós como família, e Ele quer fazer com todas as crianças. Então, pais, despertem a criatividade dos seus filhos, ensine-os para que eles possam servir ao Senhor agora, na mais tenra idade, amém? É muito bom estar aqui. E antes de passar a palavra para o pastor Eduardo, eu preciso falar que lá atrás, né, muitos que a hora que entraram na igreja viram lá a mesa com os nossos livros. O Senhor, Ele nos deu um projeto há mais de 10 anos. Esse projeto chama-se Parábolas Geek. O Parábolas Geek, ele está em todas as redes sociais. A nossa maior página é no Instagram, né?
O Parábolas, nós fazemos lives semanais, tanto no Instagram quanto no YouTube. E esses canais têm feito com que gerasse tudo isso, vários livros, vários devocionais, onde nós utilizamos a cultura pop para comunicar o reino de Deus. Então, nós pegamos personagens de jogos de videogame, por exemplo, pegamos jogos e transformamos esses jogos em devocionais, usando a história desses jogos, aliado ao conhecimento bíblico, para trazer uma mensagem e uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Então, o Eduardo, o Senhor deu uma criatividade incrível para ele, e dessa forma, nós temos aí criado vários devocionais, vários livros com essa temática, e eu convido todos vocês a ir até lá no final do culto, dar uma olhada. Você vai poder folhear cada um dos livros, conversar conosco, saber como é o projeto, e eu convido vocês a ir lá e conhecer esse projeto conosco. Todos os nossos livros estão lá, alguns não conseguimos trazer, mas eu vou indicar esse aqui, que é principalmente para adolescentes e jovens, e o 40 Dias em Gotham, que eu escrevi junto com meu esposo, e esse aqui a gente indica mais para jovens, mas é para toda a faixa etária. São devocionais que vão falar ao seu coração, se utilizando de personagens da cultura pop. Além disso, o Joshua falou que nós temos um jogo, nós temos uma tradição dentro da nossa casa. Pelo menos uma vez na semana nós temos o dia sem telas. Nós não usamos celular depois do trabalho da escola, não ligamos TV, e aí nós jogamos. Então, nós também trouxemos jogos bíblicos que você pode se utilizar com a sua família, e nós temos feito isso para fazer com que a nossa família se una mais, para que a gente possa brincar, dar risada e ter esse tempo com ele, porque a infância passa muito rápido, e se nós não brincarmos com ele nesse tempo onde a gente se organiza, porque a vida de todo mundo é super corrida, não é verdade? Então, nós nos organizamos para que isso aconteça pelo menos uma vez na semana, para que a gente possa conversar, brincar, e nada melhor do que um jogo bíblico, onde a gente possa testar os nossos conhecimentos e ensinar a Bíblia para os nossos filhos de maneira divertida. Então, tudo isso está lá. Eu convido você a passar lá na mesa e conversar conosco no final do culto. Muito obrigada. Deus abençoe. Então, lá atrás, onde estão os nossos livros, eu vou estar assinando para todo mundo o meu livro, tá? Falou! Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, vocês não têm ideia da alegria que eu estou de poder estar aqui com a minha família. Geralmente a gente viaja sozinho, né, e deixa a família em casa enquanto eles estão intercedendo pela gente. E hoje está nesses dias aqui, chegamos na quinta-feira, já gravamos aula para o ITQ, já ministramos na The House e hoje estamos aqui finalizando. A gente sai daqui, pega as nossas coisas e vai para o aeroporto, mas com o coração cheio de alegria por ter esse tempo de comunhão com vocês, que já falo que é uma das nossas segundas casas, né? Porque a gente sente muito à vontade quando vem aqui estar com vocês. Amém? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 12. Glória a Deus, você pode abrir com calma. Nós vamos ler mais alguns versículos, mas esse é o nosso texto-chave, então deixa a Bíblia aberta nesse texto, seu aplicativo. Nós queremos conversar um pouco sobre o que o apóstolo João nos traz nesse texto tão conhecido, e eu quero talvez trazer uma abordagem diferente para você nessa noite sobre este tema. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra é efetiva ontem, hoje e para sempre, Senhor. E eu te oro nessa hora, Pai, pedindo que, embora a palavra seja a mesma ministrada a todos, que cada um receba a porção individual que precisa nesta noite, Senhor. Vem com o teu poder, Pai. Tira, Deus, toda a distração, que teu espírito de discernimento e sabedoria esteja sobre cada um de nós, Pai, nos ajudando a discernir a tua palavra e que ela faça sentido para a necessidade que nós temos na noite de hoje, Pai. Que nenhum de nós saia deste lugar da maneira como entrou. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lemos um texto da primeira carta de João, e eu amo esse personagem, eu amo o apóstolo João. Se nós analisarmos a jornada dele, nesse momento em que ele estava escrevendo essa carta, ele tinha aproximadamente 78 anos de idade. Aos arredores da cidade de Éfeso, por volta do ano 90 depois de Cristo. Todos os outros discípulos já haviam sido martirizados, já haviam morrido. Eu fico imaginando ao longo da caminhada de João, ele ouvindo os relatos da morte do seu irmão Tiago em Jerusalém, a morte de Pedro, a morte do apóstolo Paulo, um a um, aqueles que haviam visto, aqueles que eram chamados de apóstolos, aqueles que tiveram experiência próxima com Cristo, foram morrendo, até que só restou João. E eu tenho uma criatividade de ficar imaginando coisas, né? Talvez eu fico pensando João com talvez 78 anos de idade, no fundo da igreja, lá no último banco sentado, ouvindo um pastor ali na casa dos seus 18 anos, talvez, pregando para uma comunidade de cristãos, se esforçando ao máximo para falar de um Jesus que ele nunca viu. Alguém que ele não conhecia, alguém que simplesmente ele ouviu outros falarem e ele está tentando reproduzir aquilo que João havia compartilhado. E eu fico imaginando aquele senhor no fundo da igreja, ouvindo aquele jovem pastor falando sobre Jesus, se esforçando para pregar Jesus o melhor possível, e João lá no fundo pensando, não era assim que ele sorria. A voz de Jesus era diferente, eu sei, eu estava lá, eu vi com os meus próprios olhos. E talvez isso, essa urgência, levou ele a escrever essa carta, a escrever o Evangelho, porque muito do que nós conhecemos sobre Jesus foi o que João escreveu para a humanidade toda no seu Evangelho. Diferente dos outros evangelhos que a gente costuma chamar os evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas, que falam para públicos específicos, os judeus, os romanos, os gregos, João escreveu um livro, um evangelho universal, que se aplica para toda a humanidade em todo o tempo. Ele conseguiu ir além daquilo que os outros evangelistas viram. A cidade de Éfeso também ajuda a gente a entender a urgência de João. Eu vejo uma urgência na carta, uma urgência no evangelho de poder falar a respeito de quem era o amado da alma dele, aquele no qual ele encostou a sua cabeça no ombro, aquele que estava do lado dele o tempo todo. João não saía de perto de Jesus. Ele estava o tempo todo do lado, e se você olhar os evangelhos, no momento mais trágico da história de Jesus, no momento da cruz, só havia um discípulo aos pés da cruz, e era João. Ele viu algo que os outros não viram. Ele sabia de algo que os outros não sabiam. A cidade de Éfeso era uma cidade comercial muito importante no mundo antigo, então havia gente do mundo inteiro naquela cidade. Era uma cidade com muita migração de outros lugares, era uma cidade comercial. Toda vez que a gente ouve cidade comercial no mundo antigo, isso também quer dizer muitas religiões. Havia um templo para cada religião desses comerciantes que iam e vinham, para que eles pudessem congregar e se sentir em casa na cidade de Éfeso. Então imagina uma cidade cosmopolita, multicultural, multirreligiosa, com uma pequena comunidade de cristãos se formando naquele lugar. João olhava para tudo aquilo e talvez pensasse, é muito fácil
desse grupo se perder no meio de tantas filosofias, de tantas visões de mundo, de uma cultura tão diferente. E aí quando a gente olha para a nossa realidade, será que a gente está tão longe assim do século I de João? Nossa sociedade também está cravejada de informação. Costumo dizer que nós vivemos numa era onde nós estamos soterrados por uma tsunami de informações. Tem tanta coisa acontecendo, tanta gente falando tanta coisa. A mesma urgência do século I está nos nossos dias. Saber o que selecionar, o que ouvir, quem seguir. A mesma preocupação do século I é a mesma preocupação que estamos vivendo no século XXI também. Como historiador, a gente olha para a história e sempre vê, não tem nada de novo acontecendo. Tudo que já aconteceu no passado tem uma nova roupagem, uma nova dimensão, um novo nome, mas é sempre a mesma coisa. O perigo de que uma geração de cristãos se perca é sempre a mesma. Então tudo isso fez com que João escrevesse esse texto que nós lemos, a carta toda, lemos um pequeno trecho. E algo que eu gosto muito de João é que ele não foi sempre assim. Acabamos de ler um texto onde João diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados são perdoados. Não consigo imaginar ninguém com uma voz, alguém grave ou alguém falando bravo, falando filhinhos no começo da frase. Começou com filhinhos, não tem como ficar bravo, né? Então João era o amor personificado nessas cartas. Mas será que ele foi sempre assim? Quando a gente olha para as escrituras, quando a gente conhece e encontra João pela primeira vez, tinha algo bem diferente na realidade dele. Quero ler um versículo em Marcos capítulo 3, versículo 13. Você não precisa abrir, mas se quiser, só quero citar esse texto. Marcos capítulo 3, versículo 17, onde a gente encontra João e o seu irmão Tiago pela primeira vez. Diz assim, Marcos 3,17: Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Eu não sei você, mas ninguém que ganhe um apelido chamado Filhos de Trovão consegue ser alguém. Eu não consigo imaginar alguém manso, tranquilo, calmo. Talvez você conheça algum filho de trovão aí no convívio, né? Alguém que é impetuoso, que é impulsivo, que age e realiza as coisas. Então não consigo imaginar ninguém tranquilo com um apelido desses, né? Vocês dois, João e Tiago, vocês são filhos do trovão. E a minha percepção, né? A minha suspeita, ela se confirma em outro texto bíblico. Se você abrir em Lucas 9:54, nós vamos perceber por que Jesus deu esse nome para aqueles dois irmãos, para Tiago e João. Lucas 9:54 diz o seguinte: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? O que tinha acontecido antes? Jesus foi pregar em um lugar e ele não foi bem recebido naquele lugar. A resposta de Tiago e de João foi: são indignos aqueles que moram naquele lugar. Deixa a gente orar para que Deus mande fogo do céu e devaste essa vila toda. Esses eram os filhos do trovão. E aí nós lemos um texto começando com: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não parece o mesmo homem, não parece a mesma pessoa. Cadê o João que estava tentando convencer o Senhor para lançar fogo do céu e devastar uma cidade inteira? Eu entendo que ao longo dos 3 anos que ele passou com Jesus, ele teve contato com o amor no seu mais absoluto contato sentido. O amor em estado bruto tocou a vida daquele homem, e ele simplesmente não pôde mais ser a mesma pessoa. João foi transformado pela presença de Cristo na vida dele, e aquele que antes queria dizimar uma cidade com fogo do céu, estava ali dizendo: filhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, existe um intercessor,
para orar por você junto ao Pai. Glória a Deus. O mesmo que diz: jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus já está em vocês e vocês já venceram o maligno. Algo transformou a vida desse jovem. Agora já com 78 anos de idade, depois de muita coisa, ter visto muita coisa, ter vivido muita coisa, ele era um pai para aquela geração de jovens cristãos que olhavam para ele como uma referência para saber quem Jesus era, como Jesus era e como eles poderiam continuar esse legado após a partida dele. Eu acredito que de todos os discípulos, o que mais queria ser martirizado era o próprio João. Nenhum deles amava tanto Jesus quanto João. Então o que ele mais queria era poder voltar para ficar junto com o amado da alma dele. Mas talvez Deus, em sua infinita sabedoria, deixou ele por último de todos os outros. Ele foi aquele que morreu por último. Depois disso, ele ainda recebe a revelação do Apocalipse, ainda nos últimos dias, quando já não tem mais nada para mim, ele recebe simplesmente a revelação das coisas do fim. Ele amava tanto o Senhor que falou: olha, eu vou te mostrar o que vai acontecer no final, antes de você voltar para mim. Incrível a vida desse apóstolo. Eu amo estudar a história deles, porque eu aprendo muito com cada um deles, mas João, ele é especial. O evangelho dele é diferente dos outros, as cartas dele têm um teor diferente, e eu entendo que João via a igreja como uma família. Diferente de Paulo, que tinha uma hierarquia diferente, que entendia a igreja numa estrutura diferenciada, para João a igreja era como uma família, e o texto que nós lemos mostra isso. Eu queria rapidamente com vocês falar de 3 níveis de maturidade espiritual que está no texto que nós acabamos de ler. O primeiro nível que João nos traz é o nível dos filhos na fé. Ele era o grupo que mais preocupava João, porque ele repete esse texto, esse nome, filhinho, 6 vezes na primeira carta, falando sobre o perdão de pecados, sobre quem é Jesus, sobre a vinda do anticristo, sobre idolatria, sobre uma série de coisas sobre as quais aqueles filhinhos na fé estavam sujeitos todos os dias na sua jornada. E quando a gente pensa um pouco, traz essa ideia para a nossa realidade, é maravilhoso ser filhinho na fé. Todos nós já fomos filhinhos na fé, amém? Um dia você entrou numa igreja como essa, em um culto como esse, seja presencialmente, seja aqueles que nos acompanham online, você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e daquele dia em diante a sua vida não foi mais a mesma. Tenho certeza que você pode lembrar de como você era antes de Cristo e como você está hoje. Houve uma mudança enorme dentro da sua jornada pessoal, com absoluta certeza. Aconteceu comigo, aconteceu com você. É maravilhoso quando somos filhos na fé. Eu não sei se você lembra desses dias, para aqueles que já estão na jornada há bastante tempo, mas eu fiquei constrangido, consternado. Eu incomodava meu pastor toda semana. Toda semana eu chegava no meu pastor: pastor, eu quero um livro, me dá um livro para eu ler. Ele me dava um livro, na outra semana eu voltava: eu já li esse, pastor, me dá outro livro. E ele, semana após semana, virou uma biblioteca, né? Em vez de eu comprar o livro, ficava emprestando do meu pastor. Outra coisa que eu falei para ele, eu falei: pastor, eu simplesmente não quero mais fazer nada, eu quero mergulhar, quero virar pastor, não quero mais saber de faculdade, de trabalho, de nada, eu quero viver Cristo todos os dias. E meu pastor, na sabedoria dele, falou: não, tudo bem, você vai ser pastor, mas termina a tua faculdade primeiro. Tá bom, pastor, terminei a faculdade agora, posso, pastor? Não, agora faz a tua pós-graduação. Então, fiz a pós-graduação. E agora, pastor? Não, agora só tem doutorado, não tem mais nada para fazer. Então faz o doutorado e depois a gente conversa, né? Eu me sentia como Jacó negociando com Labão ali, né? Trabalha 7 anos que eu vou te dar, né? Raquel. Aí mais 7 anos ele ficava ali trabalhando.
mas enquanto eu fazia essas coisas, sem que eu percebesse, meu pastor estava me preparando para o ministério, na sabedoria dele. Hoje eu consegui fazer as duas coisas, né? Glória a Deus por isso. Mas é maravilhoso sermos filhos na fé. O grande problema é quando a gente insiste em ficar mais tempo que o necessário nesse nível. Nós precisamos avançar para o próximo estágio. E muitas vezes eu vejo que a igreja de Cristo hoje, ela não quer a responsabilidade que os outros níveis exigem. Porque é bom ser filhinho. Tem alguém cuidando de você, você não tem uma responsabilidade sobre outras pessoas, e nós simplesmente estamos participando, sabendo que tem alguém cuidando das nossas vidas. Mas quando a gente não avança para o próximo estágio, a gente acaba se tornando cristãos que reclamam de tudo, onde nada está bom. Sempre falo, aqui eu sei que não acontece isso, mas lá em Curitiba, de onde nós viemos, às vezes o pessoal reclama, o pessoal não fica satisfeito com as coisas, né? Aqui eu sei que vocês são super espirituais, então isso não acontece. Agora lá em Curitiba, às vezes a gente passa por esses problemas. Sei que o Tom não tem esse problema na The House, nem nenhum dos grupos, é tranquilo. Pastor Daniel, pastor Thalita também não tem esse tipo de problema. A gente precisa avançar para o próximo estágio, porque é no próximo estágio que coisas começam a acontecer de fato. É maravilhoso receber o amor do Pai, e esse amor está sempre disponível para nós. Quando você entra no seu secreto para orar e adorar o Senhor, o colo do seu Pai está sempre disponível quando você está buscando a presença dEle. Agora, como igreja, nós precisamos ir para o próximo estágio, que é o estágio dos jovens na fé. E esse estágio é maravilhoso, porque a promessa é incrível. O texto que nós lemos diz, no versículo 14: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Maravilhoso isso. Mas eu não sei você, mas tem vezes, tem dias em que eu não sinto nada do que esse versículo fala. Eu não sinto que eu sou forte, pelo contrário, me sinto fraco. Eu não sinto que a palavra de Deus está em mim, e também não sinto que venci o maligno. Pelo contrário, tem dias que parece que eu estou tomando uma surra do inimigo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas a gente precisa entender esse nível. Enquanto o primeiro nível é um nível onde a gente recebe o cuidado do nosso Pai, dos líderes que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, o segundo nível fala sobre autoridade espiritual. Nos dias em que você não se sente forte, como o texto que nós lemos diz, e glória a Deus, porque esse nível ele não fala sobre idade cronológica, mas sobre uma juventude espiritual. Então você pode ser jovem na fé com 120 anos de idade, glória a Deus por isso. Esse texto também é para aqueles que já passaram dos 18 anos de idade, glória a Deus por isso. Nos dias em que você não se sente bem, nos dias em que você se sente fraco, o que você tem que fazer? Tomar posse das promessas de Deus nas regiões celestiais, até que elas se cumpram na dimensão natural. Como isso acontece na prática? Você está se sentindo fraco, indigno, nada disso parece que faz sentido para a sua vida. O que nós devemos fazer? Orar, buscar o Senhor e trazer à realidade o que texto que nós lemos. Eu sou forte, a palavra de Deus está em mim e eu já venci o maligno. Acorda no segundo dia, continua se sentindo fraco da mesma forma. O que você faz? Vai para o Senhor e declara: eu sou forte, a palavra de Deus está em mim e eu já venci o maligno. Terceiro dia acontece isso, você repete: eu sou forte, a palavra de Deus está em mim, eu já venci o maligno. E nós repetimos isso até que isso seja realidade nas nossas vidas. Isso é autoridade espiritual na prática. Nós clamamos até que aconteça aquilo que nós estamos buscando. Quantos creem, digam amém. Nós precisamos de jovens na fé na igreja do Senhor. Nós precisamos de pessoas ousadas, que não olhem para as circunstâncias ao seu redor, que vivam de fato, não pela visão, mas pela fé.
Porque nem sempre as coisas vão estar como a gente gostaria, nem sempre o cenário vai estar tranquilo, não é aquilo que a gente esperava. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver isso. Muitas vezes os grandes homens de Deus não passaram apenas por momentos bons, mas também passaram por desafios na sua jornada. Então nós precisamos aprender a avançar de nível, passar da juventude, de filhos para jovens na fé. E o terceiro nível e último, para que a gente possa orar, são os pais na fé. E esse nível, o último nível de espiritualidade, nível de maturidade espiritual, nível de paz, eu entendo pelo texto que nós lemos. João diz: pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Esse último estágio fala sobre aqueles que permanecem, aqueles que persistem, aqueles que continuam a jornada. Nós vivemos dias onde tudo é muito rápido. Eu comentei aqui de manhã, você não precisa nem entrar no restaurante para pegar a sua comida. Agora você pode até receber a comida do restaurante na sua casa, mas se você for num drive-thru, você paga numa cancela, pega o pacote na outra e vai para casa com a comida. Não precisa nem descer do carro. Tudo é muito rápido. Vídeos na internet é de 90 segundos, porque ninguém tem paciência para assistir 10, 12, 50, uma hora de vídeos. Então é 15 segundos, 60 segundos, 90 segundos. É assim que muita gente se alimenta de informações. Com 90 segundos. Tudo é muito rápido. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que todos os personagens, todos os grandes homens de Deus, eles tiveram que aprender a esperar. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. E logo depois o que acontece? Vem uma carruagem, Davi entra e é levado para o palácio? Não. A vida dele vira de ponta cabeça, ele vai ser um alvo, Saul vai tentar matá-lo várias e várias vezes, vai passar por muitas provações, até que a promessa de Deus se cumpra na vida dele. Abraão recebe uma promessa de que a descendência dele seria tão vasta quanto as estrelas do céu. Ele olha, vê, ouve a palavra. O que acontece na sequência? O filho da promessa nasce logo em seguida? Não, leva muito tempo até que Isaac venha, o filho da promessa. O último filho de Jacó, José, é vendido pelos seus irmãos e vai passar por um processo terrível, vai ser preso num calabouço, vai para o Egito, até que ele se torna o primeiro ministro daquele país, daquela nação. E toda a sua família pode ser abençoada pela vida dele, a promessa se cumpre. E a gente pode caminhar nisso por vários e vários personagens. Podemos falar sobre Jó, podemos falar sobre muitos personagens bíblicos, sobre os profetas, e todos eles nós vamos ver que para cumprir a promessa, o tempo teve que acontecer na vida deles. Então os pais são aqueles que permanecem, aqueles que passam pelo processo do tempo para poder entender a realidade daquilo que está acontecendo. Ser pai de uma geração é abrir mão de si mesmo para que outros possam se inspirar na sua trajetória, naquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. Algo que eu tenho pensado muito, isso tem me levado a escrever os materiais e de alguma forma fazer com que essa geração se apaixone pela palavra de Deus, é que Deus não tem netos. Você pode procurar em qualquer versículo os netos de Deus, você não vai encontrar. Deus só tem filhos. E por que Deus só tem filhos? Porque cada geração é responsável em apresentar o evangelho para a próxima geração. Se nós pararmos de fazer isso, eu estava brincando aqui de manhã, olha, se de repente a gente faz uma assembleia de todos os cristãos da terra e fala, olha,
2024, Jesus não voltou até ainda, acho que Ele não volta mais. Vamos todos parar de falar dele e vamos tocar as nossas vidas. A próxima geração não vai saber quem é Jesus. Parou para pensar nisso? Se você está sentado nessa cadeira é porque alguém cumpriu o chamado de Deus para a vida dela, pregando o evangelho para você. Seja com palavras, seja com atitudes, alguém inspirou você ou te convidou para estar aqui e hoje você está aqui servindo ao Senhor. A nossa responsabilidade agora é nós continuarmos esse legado. Eu amo a história de João, como nós lemos aqui, assim como eu amo a história de Pedro, a história do apóstolo Paulo, de Tiago, Lutero, dos reformadores, dos avivalistas, Evan Roberts, Jonathan Edwards. E todos eles têm uma coisa em comum: todos eles estão mortos. Nenhum deles está vivo para continuar fazendo o que eles fizeram na geração deles. Por quê? Porque agora é a nossa hora de fazer história. É a nossa hora de fazer diferença na nossa geração. E essa é a resposta que nós devemos ter nessa noite. Nós vamos avançar diante do que Deus tem para nós, ou nós vamos retroceder? Quantos estão entendendo a mensagem? Digam amém. Se coloque de pé nesse momento, então. Gostaria de orar com você. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Filhinhos, jovens e pais, na fé. A nossa escolha nessa noite é onde nós queremos chegar dentro da nossa vida com Deus. Eu sei que você entendeu a mensagem. E pensando nessa realidade de João enquanto aquele que entendia a igreja como uma família, dividindo a estrutura entre pais, jovens e filhos, nós temos uma realidade aqui nessa noite, uma família. E eu entendo da mesma forma que se a sua família for uma família estruturada, uma família forte, a igreja onde você serve também será uma igreja forte e saudável. Quantos creem nisso? Digam amém. Então nesse momento de oração, eu gostaria de fazer dois convites. Primeiro, duas orações. A primeira delas, tudo isso que a gente falou, tudo isso que nós conversamos, diz respeito aos filhinhos na fé. Todos nós um dia dissemos sim para esse chamado e nós estamos aqui. Talvez você esteja nos visitando pela primeira vez, está ouvindo isso pela primeira vez e gostaria de que isso também fizesse parte da sua realidade. Essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Deus te trouxe até esse lugar, não foi por acaso. Ou você que está nos acompanhando online da sua casa, está ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Então eu queria declarar isso e perguntar se existe alguém em nosso meio que nunca fez uma oração pública declarando a sua fé em Jesus e está neste lugar e gostaria de fazer essa oração e assim automaticamente se transformar em um filhinho na fé para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu gostaria que você levantasse a sua mão aí no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém aqui em nosso meio, entre os que nos visitam, nos honram com sua visita? Levante sua mão, eu vou ser bem breve nessa oração. Há alguém? Talvez você já tenha feito essa oração em outro momento da vida, mas por qualquer razão se afastou e hoje você está de volta. É noite de retornar para a casa do seu pai. Eu gostaria de orar por você. Se você gostaria de se reconciliar com o Senhor, eu quero orar pela sua vida. Levante sua mão e onde você está, eu quero orar por você. Há alguém? Levanta a mão bem.